Eu sou um Deus que te salva. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Mas o mesmo Cristo vindo em Romanos, olha só que maravilha, agora salvando, aleluia, nós que já cremos nele, não por sua morte, mas por sua vida. Olha só que maravilha, olha só, em 1 Pedro 3,18 diz: Cristo por sua morte na cruz foi ferido uma vez para nos justificar, pelo seu sangue e nos salvar. Você pode glorificar o Rei nessa noite, porque através do seu sangue fui lavado, através do seu sangue eu fui liberto, através do seu sangue me deu vida. E por essa vida que eu glorifico, aleluia, não pela morte, mas pela vida. O sacrifício foi feito, irmão, e só quem pode viver o propósito, quem pode suportar o propósito, só quem pode viver o propósito é quem pode suportar o processo. Diga ao irmão que está ao seu lado, só quem pode viver o propósito. Diga para o irmão assim: só quem pode viver o propósito é quem pode suportar o processo. Jesus viveu o propósito, suportou até o fim, pagou o preço, foi ferido. A palavra de Deus diz que foi ferido. Ele no deserto já foi ferido, irmão. A rocha era Cristo, e Moisés não entendeu que ele estava ferindo o próprio Cristo, e o Cristo não poderia ser ferido duas vezes, só poderia ser ferido uma vez. E na segunda ele tinha que falar, porque, aleluia, representa a graça. Palavra fucumalai. Você pode entender essa palavra, irmãos, porque Moisés estava no deserto, e Moisés precisava entender que na segunda não deveria bater e sim falar. E acabou ferindo a rocha por duas vezes. E da mesma forma Deus é conosco, muitas vezes feridos, mas salvos, feridos, mas resgatados, feridos, mas preparados, prontos, aleluia, porque o Senhor ligará, meu irmão, independente da ferida que está no teu coração, Ele mesmo sarará, porque Ele é o Senhor, Ele não pode mentir a si próprio, aleluia, porque Ele é Deus, Ele não, aleluia, com Ele não há usurpação, com Ele não há sombra nem variação, com o Senhor, aleluia. E mesmo que estamos feridos diante dEle, Ele vai nos reconciliar, Ele vai nos trazer, aleluia, como foi aquele povo do deserto, o tempo todo Deus querendo trazer aquele povo para a presença, mas muitas vezes a rebeldia era demais. Aquele povo até mesmo duvidando do poder da manifestação de Deus. Mas Deus usando a Moisés, a primeira vara era a vara do conselho. Irmão, que maravilha, olha isso aqui, que coisa tremenda. A primeira vara que ele abriu o mar, e na segunda vara era aquela vara que estava na tenda, que estava diante do Senhor. Agora ele pegou uma vara diferente, e agora ele vai manejar essa vara, mas só que não era para ele bater com a vara, era para ele falar. E muitas vezes diante do Senhor podemos tropeçar. Uma ordem expressa de Deus, Deus está mandando você fazer algo e você está querendo fazer outra coisa, e Deus está falando, olha, é para falar, não é para bater. E muitas vezes não temos manejado corretamente o instrumento ao qual Deus colocou na nossa mão, e Deus está nos ensinando nessa noite, porque talvez você tenha até ferido alguém, até mesmo com a vara, aleluia, tenha, aleluia, ferido alguém nesse lugar, mas Deus está dizendo nessa noite que Ele vai ligar, Ele vai sarar, Ele vai curar. É um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que entra no profundo, é um Deus que revela o oculto e o profundo. Nada está escondido diante do Senhor, nada está escondido diante dos olhos do Senhor. Ele contempla todas as coisas, e nessa noite Ele está contemplando a minha e a sua vida. Se tem algo ainda, Ele vai fazer. Isaías foi tocado por Deus, ele amado irmão. Pense aí, Isaías, como estava diante do Senhor. Ele foi tocado dos lábios, ele foi curado, sarado,
tenho, aleluia, aleluia, profeta, aleluia, consagrado, eu tenho um profeta renovado, eu tenho um profeta purificado, aleluia. E o lábio de Isaías foi purificado, e logo depois diz: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? É nesse momento que Deus cura, é nesse momento que Deus trata o profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é nesse momento que Deus, ele vai com o seu toque, aleluia, seu toque maravilhoso, e ele cura, aleluia, as feridas. Ele disse: agora você está pronto, agora Isaías, você pode ir, Isaías, porque você agora vai anunciar. Isaías foi o homem que mais pregou sobre o profeta messiano, o Senhor da glória, o Messias, que mais pregou e que mais, aleluia, que mais profetizou acerca da vida do Senhor. O profeta Isaías foi um homem muito usado por Deus. E hoje nós podemos ver, meus amados, que muitas vezes as feridas vêm trazendo marcas profundas, mas eu creio que nessa noite, em nome de Jesus, eu creio que é um Deus desse lugar que Ele vai tratar todas as feridas. Aleluia. O rei Ezequias, meus amados irmãos, o que foi que aconteceu com ele? Ele foi ferido com uma chaga mortal. E aí o profeta foi e avisou: olha só, você vai morrer. E muitas vezes até acontece na nossa vida, como aconteceu com o Senhor Jesus, que foram feridas profundas. Ele foi cuspido, ele foi unido pelos nossos pecados, de tal forma que seu corpo foi desgracerado. Isso quer dizer o que, meus amados irmãos? Que muitas vezes a ferida, até muitas vezes física, muitas vezes Deus permite até feridas físicas em nossas vidas. Feridas internas também são permitidas pelo Senhor.
E assim foi com Isaac. Isaac, ele lutou no deserto, ele abriu poços, e outros contenderam com ele e se levantaram contra Isaac. Mas o Senhor vai dizer: eu continuo abrindo os poços, porque eu vou fazer brotar rio. Continua, aleluia, cavar, cave mais fundo, vai até o mais fundo que for possível, mas vai em busca de água, porque o Senhor vai dar de lava suplicou, que o Senhor vai te dar água. O Senhor vai te saciar, o Senhor, aleluia, você, não só você vai beber, mas outros que virão aqui também vão beber, todos irão beber dessa água, aleluia, e a água espiritual. E por isso nessa noite eu agradeço essa oportunidade, porque Deus é fiel. Eu queria orar pela